Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Santo, das entidades civis e militares, caros associados da CIPES, minhas senhoras, meus senhores convidados, é um prazer hoje estar aqui nesta sala com o nosso Presidente do Governo Regional da Madeira, que nos faz sempre o prazer de estar nestas tomadas de posse desta associação, que para muitos é uma pequena associação, mas que para nós, como habitantes e como comerciantes desta terra, é uma grande associação, porque ao longo todos estes anos fez muito pelo Porto Santo, pela formação profissional e pelos seus associados. Quando digo associados, digo também comerciantes em geral, mesmo não sendo associados à CIPES. O meu obrigado também ao Presidente do Governo Regional por ter deslocado aqui esta sala hoje. E não queria me alongar, só queria desejar a esta nova direção um triângulo muito bom de trabalho, continuação do trabalho na nossa formação profissional desta associação que tem feito em prol desta terra e não só, quando digo Porto Santo, estamos a referir à região autónoma da Madeira. E queria, mais uma vez, publicamente, agradecer a todos os membros que me acompanharam ao longo destes anos, em todas as direções, estamos já há muitos anos, mas em especial ao nosso Presidente, o anterior Presidente, o Dr. João António Castro, que fez por esta associação, desde a sua fundação, durante 19 anos, não são 19 dias, toda a sua vida em prol dos comerciantes e desta terra. Muito, muito obrigado. Boa tarde a todos, novamente, obrigado por terem vindo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, demais autoridades regionais, senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a Vossas Excelências, particularmente ao Sr. Presidente do Governo Regional, a presença neste ato de posse dos novos dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Porto Santo. Agradeço, em nome de todos os eleitos, a confiança que nos deram os nossos associados. Aproveito a oportunidade para agradecer também aos dirigentes que nos antecederam por todo o trabalho realizado, pela disponibilidade e pela dinâmica demonstrada ao longo dos anos, bem como a forma como desenvolveram este projeto associativo. A CIPES é hoje uma estrutura associativa local que pretende mobilizar todos os empresários desta ilha, para que em conjunto possamos discutir ideias, discutir ações, definir prioridades, resolver os problemas e ultrapassar as dificuldades que reconhecidamente existem. Vamos continuar a dar continuidade ao trabalho antes desenvolvido, apostando na prioridade aos nossos jovens, à formação profissional, à procura de mecanismos que possam permitir a revitalização do tecido empresarial da Ilha Dourada. Obviamente que estamos e estaremos sempre condicionados pelos rendimentos disponíveis das famílias e dos turistas que nos procuram. Senhoras e senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, mas se continuarem a aumentar os impostos e a reduzir os salários, se não conseguirem suster o desemprego e forem capazes de inverter esta tendência de crescimento no último ano e meio, se continuarem cegamente a impor austeridade, se a alternativa à austeridade continuar a ser mais austeridade, então não será possível esperar por milagres a curto prazo. Em economia, os milagres não existem, sobretudo em conjunturas económicas, sociais e financeiras como a que hoje vivemos. Há oportunidades e há desafios que não se ganham ou não se superam. Ou somos capazes de dar a volta ou não somos suficientemente competentes, não há meio termo. Se a banca continuar a não financiar as famílias, mas também e sobretudo as empresas, se as pequenas e médias empresas continuarem a esbarrar nessa lamentável falta de crédito e no aumento brutal da carga fiscal, a que se junta um mercado desconfiado e receoso, então dificilmente a economia recuperará do impacto negativo que a vem maneteando há uns 3 anos a esta parte. O turismo é a nossa principal aposta, uma das poucas atividades económicas com provas dadas quanto às suas potencialidades. Mas temos que resolver os obstáculos criados pela falta de transportes aéreos eficazes, porque não podemos ficar reféns de ligações aéreas que não funcionam ou nem existem. Temos de apostar no reforço da promoção desta ilha junto de mercados potencialmente emissores de mais turistas. Temos que nos empenhar em quebrar a sazonalidade que persiste. Levando uma imagem nova da ilha de Porto Santo, temos que construir uma nova mentalidade empresarial numa ilha que sofre a dupla insularidade, mas que não a pode encarar como uma barreira intransponível. Minhas senhoras e meus senhores, acabamos de ser eleitos. Os tempos não são de promessas fáceis.
Não queremos dar um passo maior que a perna, como diz o ditado popular. Temos um programa, temos um rumo traçado, temos objetivos que nos propomos alcançar. Temos disponibilidade e queremos trabalhar. Como é sabido, a conjuntura económica e social não é hoje estimulante. Temos, por causa da crise, problemas que se multiplicam nos últimos tempos, que obrigam a esforços redobrados. O mais importante dos quais tem a ver com o combate ao desemprego e com a necessidade de encontrarmos respostas para os mais jovens. No caso do Porto Santo, temos que ter sempre presença a noção do mercado, as suas prioridades, os seus problemas e condicionalismos, as suas potencialidades, os sectores nos quais mais facilmente podemos ter uma intervenção mais eficaz. Não prometemos nada. Estamos empenhados, estamos disponíveis para correspondermos ao apoio que nos foi dado. Contamos com o apoio e a continuada colaboração das entidades oficiais, particularmente o Governo Regional e a Câmara Municipal. Mas queremos consolidar e reforçar as relações com todas as entidades privadas que sempre nos têm ajudado. Aos nossos associados, prometemos trabalho, empenho, realismo, defesa dos nossos interesses coletivos comuns e muito pragmatismo. Não vamos prometer o que não podemos realizar. Não alimentaremos a utopia, porque os tempos não se compadecem com o irrealismo. Mas vamos empenhar-nos ativamente na possibilidade de uma mudança do próprio tecido empresarial desta ilha. Num salto em frente rumo a uma modernização, na introdução de novas ideias, na procura de novas dinâmicas, numa maior diversificação dos serviços, numa chamada dos jovens para esta mudança que nos parece fundamental começarmos a operar. Vamos trabalhar pelo Porto Santo e pelo seu povo. Vamos trabalhar pela nossa região autónoma da Madeira, pela preservação da nossa entidade regional, esperando contribuir para que a recuperação se inicie rapidamente e de uma forma sustentada. As crises são muitas vezes oportunidades, desafios, momentos de mudança de hábitos. A todos vós, o nosso agradecimento em nome dos eleitos da ACIPS, de todos os seus associados, pela vossa presença neste ato. Queria dar uma palavra ao Dr. António Castro. Realmente, eu quando estava na ACIPS dizia sempre que o Dr. Castro era uma pessoa quase impossível de ser substituída. E aqui estou eu, a aceitar este desafio e penso que falo em nome de todos quando agradeço os 19 anos que o Sr. Castro deu da sua vida, à ACIPS, o seu empenho, a sua coragem, a sua determinação, a sua verticalidade. O muito obrigado. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional, Excelência, Excelentíssimo Sr. Secretário da Educação, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da ACIPS, Excelentíssimo Sr. Diretor da Administração Pública de Porto Santo, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Excelentíssimos Srs. Presidentes das mesas hoje empossados, nomeadamente a mesa da Formação e Cultura, da Saúde, da Restauração, dos Transportes, da Agricultura e também da Hotelaria. Sr. Presidente da Câmara, as minhas primeiras palavras, o nosso obrigado. Neste momento em que deixo a presidência da ACIPS, por razões de todos vós subejamente conhecidas, não posso deixar de sublinhar o empenho, a disponibilidade, o conselho, o apoio, a colaboração e a amizade que sempre encontramos de Vossa Excelência, Sr. Presidente. O apoio do Governo Regional a muitas das iniciativas realizadas pela ACIPS ao longo dos anos foi fundamental para Porto Santo. Houve um pacto de confiança, de colaboração, de respeito que certamente vai continuar. É neste agradecimento, envolve todos os departamentos governamentais, direções regionais e institutos que mais diretamente connosco trabalharam e trabalham. Seja-me permitido destacar, sem menosprezo para os demais, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional manteve sempre com a ACIPS, até pelas áreas que tutela no âmbito das suas funções, uma relação mais próxima e a quem estamos gratos
pela forma como nos permitiu que pudéssemos fazer o que fizemos e construímos o que construímos. Uma referência, e aqui repito, Senhora Presidente da Câmara, a Vossa Excelência, mas também o aqui, não queria deixar passar o amigo de Porto Santo, porto-santense, o senhor deputado de hoje, antes Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, que ajudou muito a CIPS a ultrapassar as vicissitudes que a nós, porto-santenses e comerciantes da ilha, nos deparavam. A si e ao senhor Presidente, ex-Presidente, o senhor Roberto Silva, o nosso obrigado. É importante perceber que as instituições nascidas e em atividade nesta ilha não podem, em circunstância alguma, serem vistas como concorrentes ou adversários, seja de que for ou de quem for. Somos uma ilha tão pequena e com problemas suficientes para resolver, precisamos todos uns dos outros e não de estarmos uns contra os outros ou de ser tolerantes para todos os que fomentam a perspectiva da conflitualidade. Uma referência de agradecimento reconhecido a todas as empresas privadas que estiveram sempre com a CIPS ao longo deste nosso percurso. Foi com elas que também construímos o que realizamos. Foi com elas que contamos. Será certamente com elas que contaremos, sem querer correr o risco de injustiça. Está, contudo, a Porto Santo Line e todo o grupo empresarial do que faz parte. Finalmente, um agradecimento a todos os nossos associados, prestando homenagem sentida a todos aqueles que ao longo dos anos nos foram deixando pela lei da vida, pela confiança depositada, pela colaboração prestada e pela força que nos transmitiram e que foi importante para que as sucessivas direções e demais órgãos dirigentes da ACIPS conseguissem cumprir o seu programa e responder às exigências. Uma palavra de gratidão também a todos os nossos colaboradores e funcionários, a todos aqueles que ao longo destes anos estiveram com a ACIPS e nos ajudaram a crescer e a realizar, a todos os expositores que aqui estão presentes, que ao longo do retângulo português perderam o seu tempo em me ouvir, em fazer-nos captar mais negócios para Porto Santo. A todos vós e aqueles que estão aqui presentes, o nosso obrigado. O obrigado não é o José António Carlos, obrigado à Madeira. Hoje, o êxito patente nas Expos Porto Santo e nos eventos que, ao longo do ano, se destratam em Porto Santo, também devemos a todos vós o nosso obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, terminou para mim um ciclo na liderança da ACIPS que guardarei com saudade. Mas a Associação sabe que pode continuar a contar sempre comigo em tudo o que entender e achar útil. O Porto Santo é a minha casa. E, Senhor Presidente do Governo, como alguns disseram e se costuma hoje dizer, vou continuar a andar por aí, porque aqui me sinto bem, porque esta, a ilha, a minha casa, é a minha vida e da minha família. Para terminar, já estou a ser muito extenso, quero retirar à nova direção da ACIPS e a todos os membros que o Porto Santo precisa de vós. A ACIPS tem muito trabalho. A ACIPS fará o trabalho em parceria com as entidades públicas que assim elas por bem o entenderem. Nós trabalhamos sem dinheiro.
Mas há uma coisa que oferecemos à Madeira, ao Porto Santo, são 3 T's: trabalho, trabalho, trabalho. Hoje, este desafio para si, Sr. Presidente, Sr. Carlos Ruas, não é fácil. Hoje é António Castro não sair da ACIPS por querer sair da ACIPS. Perdoem-me, mas optei pela minha carreira. E se permitem, não há idades para conseguirmos os nossos sonhos. Lembra-me, Sr. Presidente do Governo, de Vossa Excelência, no ano de 2000, dizer que sonhar não era proibido, no primeiro evento da Expo Porto Santo. Sonhei 19 anos em prol de um povo e em prol da Madeira, em prol da nossa ilha. E é isto que estamos cá para fazer e que irá ter sempre a continuidade destes jovens dirigentes que hoje acabaram de ser empossados. Meus caros, só tenho uma palavra para vos dizer. Obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Geral, Senhor Secretário Regional de Educação, Senhora Presidente da Câmara, Senhor Diretor Regional da Administração Pública, Senhor Presidente da Direção, Senhor Presidente do Conselho Fiscal, excelentíssimas entidades oficiais, senhoras e senhores empresários. Agradeço à Associação Comercial e Industrial de Porto Santo o convite que me fez para estar presente nesta posse dos seus novos corpos gerentes. Tal constitui para mim uma honra por vários motivos. Em primeiro lugar, nas comunidades, sejam elas grandes ou pequenas, tem de haver, para além dos partidos políticos e de outras entidades normais e oficiais em qualquer regime político e democrático, tem, no entanto, de haver entidades que tragam a autenticidade da comunidade em que está, que tragam um pouco da vida, do sentir, do pulsar, do cotidiano daquela comunidade, daquele local onde se vive. E foi isso que fez a ACIPS ao longo dos 19 anos. A ACIPS não se limitou a ser uma mera associação comercial e industrial. A ACIPS foi e é muito mais do que isso aqui no Porto Santo. É uma instituição que é interventora, não apenas em matérias que se prendem diretamente com o comércio e com a indústria, mas que dizem respeito. E nós vemos aqui, pela variedade das mesas impulsadas, que dizem respeito a praticamente todos os sectores da vida desta ilha. E é salutar, no mundo em que tudo decorre muito rapidamente, em que há uma tentativa de, nesta perda de valores e que deu origem a esta crise económica e financeira, porque não foi a crise económica e financeira que nasceu por si, foi a perda de valores da sociedade europeia que fez desembocar neste capitalismo selvagem e neste vale-tudo que trouxe esta situação económica e financeira. Mas é salutar ver que numa pequena comunidade de 5.500 habitantes de residência permanente, como é o Porto Santo, pôde existir já há 19 anos uma entidade como a vossa que fez este trabalho brilhante, este trabalho de não deixar apenas aos órgãos tradicionais constitucionalmente previstos o representar a população, mas criou aqui vários canais para também a população diretamente poder transmitir o seu sentir nas mais diversas ocasiões e com as mais diversas legitimidades. É um trabalho notável que está aqui e que eu tenho a certeza que os empossados vão continuar. Permitam-me que faça uma referência ao Dr. José António Castro. A ACIPS
e vou dizê-lo com toda a franqueza, foi muito da vida e do empenho do José António Castro. Quantas vezes ele aparecia no governo e não deslargava sem nós olharmos, atendermos ou procurarmos resolver problemas aqui do Porto Santo. José António Castro não nasceu nesta ilha, mas poucos como ele terão lutado por esta terra e sei que vai continuar a lutar por esta terra. Faz parte do meu círculo de amigos e eu costumo dizer que as amizades honram-se, que os adversários respeitam-se e que os traidores desprezam-se. E eu, por conhecer bem o José António Castro, tenho a certeza que ele vai continuar a sua luta em prol desta terra. É com grande alegria que vejo o Sr. Presidente da Assembleia Geral continuar à frente. Também à CIPS deve-lhe muito. A sua presença, e é esse o papel dos Presidentes das Assembleias Gerais, a sua presença estabilizadora, a sua presença de pater familias, sempre pronto a intervir, granjeou-lhe um prestígio merecido que eu quero também aqui relevar. E é uma alegria ver o Ruas. Estava aqui a olhar para ele e a me lembrar do passado, muito enternecidamente, mas é um prazer ver o Ruas e um Ruas aqui à frente da Associação Comercial e Industrial de Porto Santo. Sei que ele vai continuar também a tradição de família de pôr a ilha à frente até dos seus próprios interesses pessoais e dos seus próprios interesses familiares. Ruas, muitas felicidades e pode contar comigo como o Castro contou sempre comigo. E ao jovem presidente do Conselho Fiscal, não há muito para fiscalizar, mas haja muito ou pouco, a existência do Conselho Fiscal faz as pessoas respirar fundo e saber que tudo decorre na legalidade e conforme o desejo dos associados. Minhas senhoras e meus senhores, eu não queria repetir o discurso de ontem que fiz na inauguração de novas estruturas no Parque Industrial de Porto Santo, onde nomeadamente abordei a questão da relação entre a atividade turística e os transportes. Aliás, está publicado hoje na boa imprensa diária. Mas nós não podemos olhar este momento como um momento em que estamos à espera que alguma coisa aconteça. Minhas senhoras e meus senhores, eu aprendi na vida que as coisas só acontecem se cada um de nós ajudarmos a que assim suceda. Não pensem que vai haver milagres. Por outro lado, também não pensem que um pequeno território como é o arquipélago da Madeira vai decidir seja o que for no mundo. Mas, se nós não cruzarmos os braços, se nós soubermos que somos obrigados a lutar por um futuro, que há uma coisa que não temos o direito de perder, que é perder a esperança. Mas não basta ter uma esperança teórica, é preciso mexer todos os dias. Nós, se soubermos atuar, nós podemos ajudar a mudar este estado de coisas. Portugal é um país pequeno, no seio da União Europeia. Portugal enfileirou com os outros países nas asneiras que se fizeram, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Depois da queda do Muro de Berlim, o mundo pensou que o facto da defunta União Soviética deixar de existir e poder auxiliar sindicatos e outros tipos de movimentações
partidárias que faziam face ao sistema capitalista, o sistema capitalista deslumbrou-se e desatou a fazer asneiras. Começou a fazer, entrou pelo caminho da especulação, porque o que se passou foi especulação, foi usar o dinheiro das pessoas para aventuras nas quais não o que se passava era o valor atribuído aos bens, não era um valor real, e foi-se utilizando os dinheiros que estavam depositados na banca. Um aparecimento de uma nova geração política que também sucede em Portugal e sucede em toda a Europa, de uma geração que chegou ao poder muito mais fraca que a geração do último quartel do século XX. Deslumbrou-se com valores, não tendo os valores que a geração que tinha feito o 25 de Abril, do que a geração que tinha construído a autonomia, a geração que tinha lutado por uma democracia em Portugal e por uma autonomia no nosso arquipélago. Não, apareceu-nos uma geração desprovida de valores, em que contava era o interesse individual, em que contava era o lucro. Temos esse fenómeno também na Madeira. O que contava era ganhar dinheiro a qualquer preço, e uma geração que estava enfileirada não só às sociedades secretas, mas também enfileirada ao poder do dinheiro, às estruturas financeiras. E por isso o poder político não teve força para combater o capitalismo selvagem que se passou a desenvolver e que nos trouxe a este estado de bancarrota de muitos países. Ora, perante este estado de coisas, e a análise está feita, é esta, como é que vamos reagir? Nós temos que reagir a 3 níveis. A nível europeu, a nível nacional e a nível regional. A nível europeu, nós temos que fazer força, temos que defender, temos que ser militantes no sentido de obrigar Portugal a não continuar a aceitar passivamente aquilo que nos vão impondo e Portugal, o Estado-nação mais antigo da Europa, ter uma voz a dizer dentro do contexto europeu. Há outros países em dificuldade e todos nós sabemos que mesmo aqueles países mais ricos, que são hoje os grandes guardiões de um liberalismo que foi ultrapassado, os 2 grandes falhanços ideológicos do final do século XIX e do século XX são o liberalismo e o marxismo. Qualquer destes 2 modelos falharam. Um capitalismo individual, outro capitalismo de Estado, ambos falharam. Nós temos que avançar para a sociedade pós-capitalista. E, sobretudo, os países que neste momento que estão em dificuldade têm que se unir. Têm que, não podem andar cada um disperso a aceitar as imposições que os países mais ricos estão a fazer. Porque é preciso começar a se dizer na Europa que se os países mais fracos também começarem a não ter dinheiro para adquirir bens aos países mais ricos, nós vamos ter um descalabro, porque a economia dos países mais ricos vai vender menos, a economia dos países mais ricos vai ter mais desemprego e, se calhar também, os países mais fracos não vão poder pagar o que, pelo menos nos termos em que estão a ser exigidos neste momento, não vão poder pagar aquilo que os bancos dos países mais fortes estão a exigir, e isso também depois seria um castelo de cartas. Portanto, esta história de se pensar que um país como Portugal tem que aceitar passivamente as ordens estrangeiras é um comportamento que eu não aceito. Aliás, já tive o cuidado de me desmarcar de todos os partidos políticos portugueses, porque o que se está a fazer em Portugal é uma asneira. Alertou-se há mais de 20 anos que nós tínhamos um sistema constitucional que nos ia trazer a uma situação de impasse. Todas as vossas excelências moveram a dizer isso aqui, e a verdade é que se chegou a esta vergonha de estarmos sob a administração estrangeira. Neste momento,
os nossos credores estão sentados em Lisboa a se permitir ao luxo de avaliar, é esta a palavra até que emprego, de avaliar aquilo que o governo soberano de Portugal está a fazer. Mas há que, portanto, para além da pressão a fazer em termos europeus, há que fazer também mudanças a nível nacional. E não tenhamos ilusões. Ou os portugueses percebem que é preciso mudar as leis deste país, que é preciso fazer importantes alterações estruturais que vão desde a administração pública à justiça. Ou se fazem estas alterações, meus senhores, vamos ficar a falar sós uns com os outros e cada vez com menor poder de compra. A nível da Madeira, eu acho muito interessante que numa fase em que vamos combater, eu não vejo outra hipótese, senão ir para a frente, que vamos lutar para termos em nossa mão os meios legais que temos que ter. Quando eu ouço muita gente dizer isto de autonomia não vale a pena falar, agora o que conta é o emprego. Isto é uma heresia, porque se nós não tivermos o arquipélago muito mais autonomia, se nós não tivermos muito mais poderes nas mãos, quem não tem poder está sujeito aos poderes dos outros. E não se pode resolver o problema de arranque de uma economia, não se pode resolver o problema de um combate ao desemprego se não tivermos os mecanismos legais na mão que nos permitam fazer esse combate. É a altura de, aqui na Madeira, as pessoas deixarem de andar a brincar aos partidos uns com os outros. Eu não brinco, não tenho tempo para isso, e pensar muito bem quais são os grandes objetivos. Até porque, minhas senhoras e meus senhores, e termino, eu aprendi nestes 30 e tal anos de governo que é preciso lutar todos os dias. E está preparado para tudo, Não ter medo de ninguém. Um grande Papa, o Papa João Paulo II, dizia: não tenhas medo. Eu nunca tive medo. Há 30 e tal anos nunca houve um ano fácil. Mas nós, madeirenses e porto-santenses, soubemos sempre enfrentar a adversidade. Soubemos sempre lutar. Nós pegámos, no início da autonomia, os porto-santenses e os madeirenses, pegámos num arquipélago que era a região mais atrasada do país. O produto interno bruto per capita mais pequeno de todas as regiões do país. Hoje somos a segunda região, a seguir a Lisboa. À frente do Porto, à frente do Norte e à frente de todas as outras. Isto conseguiu-se porque se lutou. E é por isso que eu vos digo, e a mensagem que eu vos deixo hoje aqui, senhores membros da CIPS, é que nada se consegue sem luta. Nada se consegue ir para a frente. E muito cuidado. Tem toda a razão o Ruas quando diz é nos momentos de crise que surgem às vezes grandes oportunidades e é nos momentos, eu acrescento, é nos momentos de crise que se vê o valor de cada um. E, portanto, é nestes momentos que a gente tem que mostrar o que vale, tem que lutar, tem que ir para a frente, tem que saber o que vai fazer. Claro que o momento é muito difícil e não vamos esconder isso a ninguém. Mais a mais que os grandes interesses que dominaram o arquipélago antes da autonomia voltam a olhar para esta crise na esperança de, com a dificuldade das pessoas, comprarem outra vez o arquipélago ao desbarato, pensando que as pessoas vão ceder e vender no meio das suas dificuldades para termos o regresso dos poderes económicos da Madeira Velha, termos outra vez o poder inglês aqui a tomar conta da Madeira. E essa ofensiva é uma ofensiva real, inclusivamente dentro do próprio partido que neste momento é o poder na região. Indivíduos inqualificáveis resolveram trair neste momento em que temos que fazer face
às dificuldades e vamos ter também, pela primeira vez, de eliminar esses anticorpos que estão a querer prejudicar a nossa terra. Eu deixo o Sr. Presidente da Assembleia Geral e o Sr. Presidente da Direção, eu deixo esta mensagem. Eu conto com os senhores para lutar, como eu vou lutar, como lutou o Castro, como lutaram sempre todos os porto-santenses, para lutar por Portugal e por lutar pela região autónoma da Madeira. Com uma coisa certa: quem não luta está vencido. E como ninguém gosta de ser vencido, e como os porto-santenses nunca gostaram que alguém os vencesse, antes gostaram sempre de estar na primeira linha das conquistas do desenvolvimento, eu sei que os senhores vão ganhar também esta nova vossa luta. Muitas felicidades a todos.